queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube. Muito bom dia. Sexta-feira, o dia em que nós colocamos aqui uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. Quero te desejar um dia abençoado, pleno, né? Um dia cheio da promessa de Deus se cumprindo na tua vida, na tua casa, na vida da tua família. Amém, querido? Amados, ontem ou anteontem, não lembro, eu estava indo ali pela Avenida Brasil, quando eu olhei de longe, né, surgiu assim uma coluna de fumaça ao longe, né? E logo eu pensei em algum incêndio, algum carro pegando fogo, alguma coisa nesse sentido, né? Olha, tem uma máxima popular que diz que onde há fumaça, há fogo. Mas às vezes nem sempre, né? Às vezes a fumaça é uma cortina gerada por uma reação química ou apenas o resultado de um processo de evaporação de água, né? Mas seja lá o que tenha sido, o sinal da fumaça, né, é compreendido como alguma coisa que está pegando fogo. Aí eu fiquei pensando, né, e hoje eu estava aqui meditando, orando, né, na palavra, que o que estava pegando fogo estava sendo destruído, bem como, né, os gases resultantes daquela combustão presente naquela fumaça, além de poluir, talvez estivesse sufocando, ressecando matérias, né, e poluindo o ar à sua volta. Me imagino. Hoje eu lembrei disso, né, e me veio assim à mente um versículo de um salmo, que o salmista diz assim: pois eu estou como odre na fumaça, né, contudo não me esqueço dos teus estatutos. Está lá no Salmo 119. E eu me pergunto, o que pode ter levado o salmista a se achar em meio à fumaça, né? Usando essa figura. Eu penso que ele tenha sentido assim uma espécie de sufoco tão grande que estava quase impedido de respirar, né? O salmista, ele conhece, ou ele conhecia essa sensação, e ele se comparou a um odre na fumaça, e pode ser uma imagem estranha para nós. Mas por que ele usou essa figura? Porque era comum, né, para quem vivia naquela época, primeiro odres. A gente já não usa mais odres, né? Já usa garrafinha d'água, né? Já naquela época eram vasilhas de couro, né, usadas ali para guardar água, vinho, azeite, né? E naquelas casas simples, né, dos camponeses, né, do pessoal do campo, onde não tinha geladeira, nem nada disso que nós temos hoje, havia ali odres que ficavam pendurados no telhado, né, por dentro, ou nas paredes, né, e eles estavam no meio da fumaça. Quando o fogo nos fogões a lenha ali eram acesos, a fumaça subia e envolvia aqueles odres, e aquela fumaça não trazia efeitos danosos aos odres. O que acontecia é que eles encolhiam e escureciam e se tornavam mais resistentes, né, ao contrário do que pensamos de que a fumaça pode causar. A fumaça resultante da queima daquela de madeira, de lenha aromática, também era muito usada e é muito usada na defumação de alimentos perecíveis, né, como peixes, carnes, que ficam, né, além de adquirir um sabor especial, né, ficam conservados, né? Mas por outro lado, existem as fumaças tóxicas que a gente sabe. Por exemplo, tem gente que bota pneu, fazem fogueira de pneu, né? Queimam, coisas de plástico, né? E o resultado dessa combustão de produtos químicos são agressivos, né? E eu quero comparar aqui, espiritualizando, claro, né, com circunstâncias ruins da nossa vida, né?
que justamente aquilo que eu quero focar, né? Talvez você esteja pensando nessa fumaça agora, né? Problemas que sufocam, pressões que apertam, situações que escurecem a visão. Aí você se sente encolhido, ressecado, né? À beira de rachar, né? E deixar vazar um pouco de esperança, de sonhos, de fé que você carrega em seu coração. É como o odre no meio da fumaça, né? Ele devia, de fato, estar passando, o salmista, né? Devia estar passando por uma angústia muito profunda. Mas preste atenção no que o salmista diz. Estou como odre na fumaça, mas não me esqueço dos teus estatutos. A fumaça não fez com que ele abandonasse a palavra, né? A aflição não afastou o salmista de Deus. Pelo contrário, no meio do aperto, ele se agarrou ainda mais à palavra do Senhor e saiu mais forte, né? Ele até pergunta, e ele pergunta a Deus, quando me consolarás, né? Olha, essa é a oração de quem está no limite, de quem esperou tanto que a esperança virou dor, tenha virado dor, de quem olhou tanto para o horizonte que os olhos cansaram, né? Mas eu volto a dizer, observe que mesmo desfalecendo, ele espera na palavra, ele não abandona a palavra. Então, mesmo que os olhos cansados, né, mesmo com os olhos cansados, ele ainda estão fixos nas promessas de Deus, né? A angústia não destruiu a sua fé, o cansaço não apagou a sua esperança. Talvez você pergunte se é possível alguém nesse estado estar exausto e ainda assim esperançoso. Claro que é possível. É possível desfalecer e ainda confiar? Claro que é possível. Olha, meu irmão, a fé bíblica não é a ausência de luta, né? Mas é permanência em Deus no meio da luta. Talvez você esteja no limite, talvez as forças tenham acabado e a espera tenha se prolongado além do suportado. E você pergunta, até quando, Senhor? Não, olha, não há vergonha, né, em estar cansado. Os heróis da fé também desfaleceram. Davi clamou, né? Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre. Está lá no Salmo 13. O profeta Jeremias lamentou, eu sou o homem que viu a aflição. Está lá em Lamentações 3. Mas nenhum deles largou a palavra, nenhum deles abandonou os estatutos. Se você está desfalecendo, não solte a palavra, meu irmão. Agarre-se a ela com as últimas forças. Ela é a âncora na tempestade, ela é a luz na fumaça, e creia, é o que impede o ódio de rachar, né? A fumaça aqui nessa mensagem é uma figura daquilo que está talvez te envolvendo de forma nociva, né? Mas quando você tem a palavra guardada no seu coração, ela tem uma outra finalidade, né? Revelar quem você é, o que há em você, né? Isso é muito importante que você entenda. Então, se você está cheio de amargura, a pressão vai fazer você transbordar a amargura. Se você está cheio de medo, a aflição vai ampliar o medo. Se você está cheio de dúvida, o aperto vai multiplicar as dúvidas. Mas se você estiver cheio da palavra de Deus, a fumaça será diferente, ela vai consolidar essa palavra em você, né? O que era conhecimento vai se tornar convicção, né? O que era teoria vai se tornar prática, experiência, e o que era superficial vai criar raízes profundas. Por isso é tão importante, né, encher-se de Deus antes da fumaça chegar. A adoração, a entrega, a confiança e a fé precedem a fumaça da glória de Deus. Quando a fumaça estranha vier, aquela fumaça tóxica, aquela fumaça nociva, né? E ela virá, saiba disso, né? Você não estará vazio, e o odre cheio resiste ao que o odre vazio não suporte.
não suportam, né? O profeta Isaías, no capítulo 6, disse: E adoravam, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, e os umbrais das portas se moveram à voz dos que adoraram, e a casa se encheu de fumaça. Olha, o profeta Isaías teve uma visão do Senhor no templo, né? A glória de Deus encheu aquele lugar. Os adoradores, que eram os querubins, diziam: Santo, 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 e a casa se encheu de fumaça. A presença de Deus produziu outra fumaça, e nessa fumaça Isaías foi transformado. Ele se encolheu: ai de mim, estou perdido, né? Sou homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Reconheceu a sua impureza, e então diz o texto que um querubim pegou uma brasa viva e tocou os seus lábios e o purificou, né? É difícil enxergar o propósito de Deus quando os olhos ardem e a respiração sufoca. É difícil, né? A fumaça curva a visão e você sente o desconforto, a pressão, o calor, mas a fé vai além da fumaça. Deus não desperdiça sofrimento. Cada aflição tem propósito, né? Nós sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, está lá em Romanos 8. O fogo, né? Esse fogo está purificando impurezas, está endurecendo o couro espiritual, está te tornando mais resistente para guardar a palavra em situações ainda mais intensas. Então não maldiga, não amaldiçoe a fumaça, porque busque o fogo que está produzindo aquela fumaça e confie que o refinador sabe exatamente o que está fazendo. Deus é o controle de tudo. A fumaça foi parte do processo de santificação. Ela, que envolve a sua vida, pode ser um sinal de que Deus está trabalhando, né? O fogo da presença dele está queimando, purificando, refinando e fortalecendo. Talvez você não veja o fogo claramente, porque a fumaça atrapalha a visão, mas o fogo está lá. Deus está agindo, o processo está acontecendo. Amém, queridos? Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Sobre ti, o Senhor levante o seu rosto e resplandeça a sua luz. Sobre ti, o Senhor levante o seu rosto e dê misericórdia. Sobre ti, o Senhor levante o seu rosto e te dê paz. Amém, queridos? Um beijo no teu coração, um bom final de semana, né? Te espero segunda-feira com uma mensagem nova do coração de Deus. Olha, dê um like nessa mensagem, entra aí no canal do YouTube, né? Inscreva-se nesse canal, compartilhe ela com alguém, isso é muito importante. Até a próxima, amados, em nome do Senhor Jesus.